Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui na casa do Senhor, uma quarta-feira. Como o pastor falou, hoje é um dia em que nós devemos reservar na semana para estarmos aqui. A propósito de Deus, com a sua vinda no meio de semana aqui também. Então, que você coloque aí na sua agenda participar dos cultos às quartas-feiras, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente na tua vida, amém? E na noite de hoje, mais uma vez eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse altar para pregar a palavra do Senhor. E eu quero conversar com os irmãos, ministrar aos irmãos uma palavra a respeito de semeadura, mas não num tempo fácil. E eu até intitulei essa mensagem como Semeando em Tempos de Desafios. Porque, queridos, diante de dias difíceis, né, que todos nós podemos viver, a tendência natural do ser humano é o quê? Quando você está passando por dificuldade, a tendência natural do ser humano é reter, é se encolher, né? É se esconder, é tentar proteger o pouco que tem. Essa é a tendência humana. Porque o medo, queridos, o medo do futuro nos faz, muitas vezes, fechar as nossas mãos. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina totalmente ao contrário disso. A palavra de Deus nos ensina que em tempo de crise, na verdade, é momento de nós semearmos ainda mais. Por quê? Porque é no tempo de crise que nós exercemos a nossa fé. E quando nós temos essa fé que nos faz semear ainda nesses tempos difíceis, Deus vai mover o sobrenatural nas nossas vidas. Deus vai fazer aquilo que a nossa fé vai proporcionar através da nossa semeadura, da manutenção do nosso semear. E semeadura, queridos, não tem apenas a ver com vida financeira, amém? Porque quando a gente fala de semeadura, muitas vezes a gente leva sempre para o lado financeiro. Lógico que o lado financeiro também é muito importante, a gente precisa semear, mas semeadura tem a ver também com o teu tempo, com a dedicação do seu tempo no seu trabalho, de você em tempos difíceis, em dias difíceis, que talvez você possa passar no seu ambiente de trabalho, de você dedicar ainda mais tempo para trabalhar, para se aperfeiçoar, e não tirar o pé do acelerador, como muitos fazem erroneamente. Semeadura também tem a ver com dedicar tempo para a sua família. Quando você está passando por alguma crise dentro do seu lar, é você entender que é nesse momento de crise no lar que você precisa investir mais tempo com os seus. Semeadura tem a ver com o teu tempo de oração, investir tempo de oração. Porque quando o problema vem, quando a dificuldade vem, aí é que nós precisamos mais e mais buscar a presença de Deus, dedicarmos mais tempo, semearmos no reino de Deus, no mundo espiritual, e não deixarmos de fazer, porque parece que tem pessoas que, quando a crise vem, quando o problema vem, elas tiram o pé do acelerador, elas deixam de vir à igreja, elas deixam de orar, elas deixam de buscar conhecimento da palavra de Deus, e quando deve ser o contrário. A gente tem que investir mais, a gente tem que semear mais, a gente tem que fazer mais daquilo que vai agradar a Deus, porque é Ele quem vai atuar no tempo de crise em nossas vidas. Então, essa noite, o que Deus colocou no meu coração para que a gente possa estar aqui meditando é exatamente isso, a respeito dessa semeadura em momentos difíceis, em tempos de crise. Hoje, por intermédio da palavra, nós vamos aprender que a nossa postura de fé em meio à crise vai fazer total diferença na vitória que Deus vai nos conceder no tempo que nós estamos passando de lutas e adversidades. Amém, meus irmãos? E eu quero, então, dividir essa mensagem em 3 pontos, e não vou me demorar muito, até porque a gente vai orar ao final dessa mensagem. E eu quero te pedir para abrir aí a tua Bíblia no Salmo 126.
Salmo 126, versículos 5 e 6. Porque esse texto de Salmo que a gente vai ler agora, ele traduz para nós perfeitamente o peso de fazer a coisa certa no momento mais difícil das nossas vidas. Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia a semente, voltará com gritos de alegria, trazendo os seus feixes. Então a palavra de Deus aqui, o salmista nos fala sobre um tempo de semeadura, em que aqui há o exemplo de um semeador que ele estava semeando com lágrimas, ou seja, ele estava semeando em um tempo difícil, semeando com lágrimas. E a palavra de Deus aqui, ela destaca quem sai andando e chorando enquanto semeia a semente. E a palavra de Deus, quando ele destaca aqui, andando e chorando, nos mostra que Deus não ignora a nossa dor nos tempos difíceis. Deus não está desatento àquilo que nós estamos passando, os momentos de dificuldades que nós estamos vivenciando. Mas a palavra também nos fala que esse agricultor, ele estava ali semeando e chorando, enquanto ele caminhava ali por entre o campo, lançando a semente. E aí, queridos, há possibilidade, a Bíblia não nos diz, o Salmo não nos diz, mas talvez ele estivesse chorando pelo cansaço, né? Pelo cansaço de estar ali trabalhando e talvez não vendo frutos daquele trabalho. Talvez ele estivesse ali semeando e chorando, com medo da chuva não vir para regar a semente que ele estava lançando ao solo. Talvez ele estivesse semeando e chorando pelo medo de perder, por talvez estar lançando a semente ao solo que ele não sabia se ela iria germinar. Tantas são as possibilidades desse semeador estar nesse tempo de choro. Mas o que nos interessa, queridos, é quando a Bíblia diz assim: quem sai andando e chorando quando semeia a semente, voltará com gritos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse semeador, que aqui é exemplificado pelo Salmo, ele tem uma qualidade muito importante que nós devemos trazer para as nossas vidas. Apesar dos tempos difíceis, apesar de estar chorando, ele não parou de semear. Ele não deixou de semear, e essa é a chave para que nós possamos ter vitórias em tempos difíceis. Porque mesmo chorando, a gente não pode parar, queridos. Mesmo chorando por conta das dificuldades, a gente não pode deixar de semear, a gente não pode deixar se abater pelas dificuldades apresentadas, a gente não pode voltar para trás, retroceder, a gente não pode desistir da semeadura porque os dias são maus, porque há alguma dificuldade. Não, a gente precisa trazer esse exemplo que o salmista traz para nós, que apesar da dificuldade é preciso continuar a semear. Porque, querido, se você, por exemplo, no tempo de crise, deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de investir na sua família num tempo de crise familiar, deixar de fazer o seu melhor trabalho no seu emprego porque há alguma perseguição, deixar de servir na casa de Deus com amor, com zelo, porque você está tendo algum problema, isso, querido, vai te fazer perder aquilo que Deus já preparou para você, o fruto da sua semeadura. Mas se você permanecer, mesmo em tempo difícil, você vai prosperar. A palavra de Deus diz que você vai voltar com gritos de alegria, ou seja, com júbilo, jubilando, adorando a Deus, agradecendo. Por quê? Porque Deus vai te dar a vitória, porque Ele vai olhar para a sua perseverança, porque Ele vai olhar para a sua fé, porque somente aquele que verdadeiramente tem fé em Deus, que crê no Deus Todo-Poderoso, ainda que esteja em tempos difíceis, não vai fechar a sua mão, não vai deixar de lançar a semente, não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de fazer aquilo que Deus está lhe incentivando a fazer, porque isso vai fazer com que o seu ciclo de vitória
seja verdadeiro, haja um ciclo de vitória na sua vida. A partir do momento que o dia mau, que o dia difícil, e que eu confio em Deus, que eu tenho fé e continuo lançando a semente, eu vou entrar num ciclo de vitória. Deus vai abençoar aquela semente. Deus vai abençoar a minha perseverança. Deus vai abençoar o meu esforço. Deus vai abençoar a minha oração. Deus vai abençoar a minha fé. E Ele vai me fazer prosperar mesmo em dias difíceis. E o mundo, queridos, as pessoas ao nosso redor, muitas vezes não vão entender. Muitas vezes vão ficar querendo saber por quê, como assim? Se você está passando por dias tão difíceis e você não para, e você não desiste, e aí é o momento que você vai poder dar o testemunho de quem é o seu Deus, de quem é aquele que tem te sustentado para que a sua semente germine em tempos difíceis. Amém? Glória a Deus! E aí, meus irmãos? Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar. Mas vamos para o segundo? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículos 12 e 13. Gênesis capítulo 26, versículos 12 e 13. Palavra também muito conhecida, que diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. O homem se esqueceu e foi se tornando cada vez mais... O homem se enriqueceu e foi se tornando cada vez mais rico, até que ficou muito poderoso. Queridos, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa mensagem, já leram esse versículo. Aqui era um tempo em que a fome estava assolando a terra. E muitos estavam seguindo para o Egito para buscar alimento, para buscar matar a sua fome, para buscar sobreviver. Mas Deus diz para Isaque que ele não deveria fazer o mesmo, que ele não deveria descer ao Egito, que ele deveria permanecer em Gerar, e ali ele tinha que semear. Veja, tempo de seca, tempo que o solo estava duro, não havia chuva. Como aos olhos humanos alguém pode semear num tempo desse? Tempo de crise, queridos. Mas, sob a palavra de Deus, Isaque decidiu ficar. E é esse versículo que nós lemos. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. A terra estava seca, o ambiente não era propício, aos olhos humanos lançar a semente naquele solo era perder, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso disse a Isaque que era para ele permanecer, que era para ele continuar, que era para ele semear naquela terra, ou seja, semear em um tempo de escassez. E o que Isaque fez, queridos? Obedeceu ao Senhor e semeou. E a palavra de Deus diz que ao semear, ele colheu 100 vezes mais. Ou seja, ele prosperou em um tempo de seca, num terreno árido, onde nada daria aos olhos humanos, mas através da sua fé em Deus. Aquele tempo de escassez, ele foi embora e no meio de um povo em que teve que se deslocar para o Egito, para um lugar que não era propício para o povo, Isaque fez diferente. Isaque permaneceu. Isaque ali, ele obedeceu ao Senhor. Então, a nossa colheita, e é isso que a gente precisa ter absoluta certeza, que a nossa colheita, ela não depende do momento que o mundo está vivendo, ela não depende da economia como está, ela não depende do nosso chefe, do nosso trabalho, ela não depende do pastor da igreja, ela não depende de ninguém nem de nada, ela depende apenas da nossa fé e obediência a Deus. Porque nós vamos colher se nós semearmos em obediência ao Senhor, mesmo que aos olhos humanos tudo não esteja dando certo, que aos nossos olhos humanos o ambiente não seja propício, o solo não esteja bom, mas se nós
verdadeiramente crermos na palavra do Senhor e nós não retermos a nossa estabilidade, ela virá não por causa do cenário humano, mas por causa do poder de Deus que vai atuar sobre a nossa fidelidade, sobre a nossa fé, a sua palavra. Então, queridos, momento de escassez humana não quer dizer momentos de escassez espiritual. Porque humanamente tudo pode não estar dando certo, mas se nós crermos no Senhor, se permanecermos confiando nele, fizermos a nossa parte, continuarmos orando, continuarmos jejuando, continuarmos trabalhando, continuarmos servindo, continuarmos fazendo aquilo que Deus nos enviou para fazer, tenha certeza que Deus vai abençoar e que você não vai ter falta de nada. Que no tempo em que as pessoas que não conhecem Deus e que são desobedientes a Deus vão estar perdendo, você vai estar colhendo 100 vezes mais, porque é a sua obediência que vai mover o coração de Deus ao teu favor. Então pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as circunstâncias, para aquilo que está ao seu redor. Pare de se deixar ser afetado pelas influências de pessoas que não têm a fé que você tem, que não crê no Deus que você crê. Pare de se deixar afetar pelas más notícias, pela incredulidade dos outros. Porque, queridos, quem nos sustenta é o Senhor. Porque quando a gente semeia em obediência, mesmo em meio à crise, Deus multiplica o pouco que nós temos. Deus multiplica o pouco que nós semeamos. Então você não precisa ter medo de perder. Você não precisa ter medo de semear. Continue semeando em obediência ao Senhor, porque independentemente, queridos, daquilo que os seus olhos humanos estejam vendo, no mundo espiritual Deus já está fazendo. Quando há obediência, você está lançando a semente, você está plantando, você está trabalhando, você está servindo, você está se dedicando. Deus está atuando para que a sua semente ela venha dar frutos, ela venha prosperar 100 vezes mais, como aconteceu com Isaac. Exemplo de fé para mim e para a sua vida. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer diferente. Porque se eu e você tivermos a mesma postura, a mesma atitude que as pessoas que não creem em Deus têm, como é que a gente vai ver o sobrenatural acontecer? Como é que a gente vai ver ser feita a diferença nas nossas vidas? Não. Então comece hoje a mudar a sua atitude. Comece hoje a fazer aquilo que Deus está te dizendo. Está num tempo ruim. Você está passando por um problema. Seja em qual área da sua vida for, não pare de semear. Continue acreditando. Continue investindo. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue sendo guiado pela palavra, que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer a sua semente produzir frutos. Você vai ver a sua família sendo abençoado. Você vai ver no seu trabalho você sendo promovido em tempo em que ninguém está e pessoas estão sendo mandadas embora, mas você vai ver a mão de Deus sobre o seu trabalho. Você vai ver essa doença que talvez você esteja lutando com ela há muito tempo e que talvez alguém tenha dito para você desistir, parar porque não tem mais jeito, e você vai ver Deus te curar, porque você vai permanecer confiando, plantando, semeando com fé. E Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Gálatas capítulo 6, versículos 7, e depois nós vamos ler o versículo de número 9. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque de seu tempo colheremos, se não desfalecermos. A palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo, nos dá um alerta, aqui desses 2 versículos, e uma promessa poderosa sobre a nossa constância em semear. Ele diz, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, ou que o homem semear, isso também colherá. Então,
O primeiro ensinamento: nós podemos escolher a semente que nós vamos lançar ao solo. Mas depois da semente lançada, nós não temos mais como escolher o fruto que virá dela. Eu escolho a semente, mas o fruto não. Então, a partir do momento que eu lancei uma semente no solo com fé, eu vou colher provisão de Deus sobre a minha vida, amém? Mas a partir do momento que talvez eu semeie e continue semeando, não com fé em Deus, não porque eu creio que Deus pode mudar o cenário mesmo no tempo difícil, mas porque alguém falou para eu fazer e no meu coração não há fé, eu vou colher um fruto desagradável para a minha vida, porque se não há fé, como é que Deus vai atuar? Então, Paulo está dizendo aqui que aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, semeie com fé para que você possa colher a bênção de Deus sobre a tua vida, em primeiro lugar. Não duvide daquilo que você está fazendo sob a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus. Não duvide, faça com fé verdadeira. Se Deus está dizendo, permaneça nesse trabalho, não peça demissão, permaneça aí, continue trabalhando, continue plantando, continue se dedicando, que eu vou te abençoar, permaneça. Não faça diferente, ainda que aos seus olhos você ainda não esteja enxergando nada de diferente. Porque é aí que Deus vai fazer, amém? Quando você se dedica, quando você se coloca na posição de servo verdadeiramente e faz aquilo que Deus está te direcionando para fazer, o Senhor vai abençoar a sua vida. Então não tome decisões precipitadas. Tem pessoas que estão tomando decisões precipitadas e depois estão querendo culpar a Deus porque a vida não está sendo abençoada. E quando Deus está dizendo, olha, não é por causa de uma luta que você tem que desistir, não é por causa de um tempo difícil, de uma dificuldade que você tem que abrir mão daquilo que eu te entreguei. Tem pessoas abrindo mão de coisas e de portas que Deus abriu. Por quê? Porque não querem passar pelo dia mau, não querem passar pela dificuldade. E o Senhor está dizendo, permaneça, amém? Aquilo que o homem semear, isso colherá. Mas aqui, o versículo fala, e não nos cansemos de fazer o bem, porque de seu tempo colheremos. O maior desafio da semeadura é aguardar o tempo. Porque muitas vezes a gente quer semear hoje e a gente quer colher amanhã. A gente quer orar hoje e quer que Deus responda ou hoje mesmo, ou amanhã. E quando a gente precisa entender que o tempo, querido, da bênção, o tempo da colheita, é de Deus. Ele é o dono do tempo. É Ele quem sabe o tempo em que a nossa semente precisa germinar. É Ele quem sabe quando nós estamos prontos para receber o fruto daquela semente lançada. Não eu nem você, não é a nossa vontade. Por isso a palavra diz, do seu tempo ou ao seu tempo colheremos. Porque no dia certo, no dia em que Deus entender que é o momento de liberar a bênção, Ele vai abrir as janelas do céu e você vai receber a bênção. Bênção sem medida, como diz a palavra do Senhor. Então não se preocupe, queridos. Não fique ansioso para que a sua semente que você lançou hoje, ela venha frutificar. Espere, aguarde o tempo de Deus, continua crendo, continua orando, continua fazendo a sua parte, entendendo que o Senhor vai abençoar e Deus vai fazer frutificar essa semente. Então continue se dedicando, sabe? Se o problema está na sua casa, continue fazendo a sua parte, continue se dedicando à sua família, continue cuidando, continue procurando melhorar o relacionamento e continue orando e continue crendo que Deus vai ajustar as coisas. Se é no seu trabalho, como já falei, Deus vai mudar o cenário, sim, em teu favor, se você perseverar. Continue servindo a Deus no seu ministério. Mas eu não estou vendo um crescimento no meu ministério. Talvez porque você esteja querendo que as coisas aconteçam ao seu tempo, do seu modo. Mas as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. E a gente precisa confiar em Deus. Porque, queridos, a lei da semeadura ela é uma lei espiritual imutável.
imutável. Amém? Aquilo que Deus declara não muda. Se Ele diz que vai abençoar, se Ele diz que vai prosperar, se Ele diz que a semente vai trazer frutos, isso vai acontecer no seu devido tempo. Então não fique aí, sabe, abrindo mão de coisas que Deus já te entregou. Já te entregou, permaneça. Porque a palavra diz aqui, voltando ao versículo 9, diz: e não cansemos de fazer o bem, porque do seu tempo colheremos, ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos, ou seja, se não perdermos o fôlego, se não jogarmos a toalha, se não desistirmos. O que o Senhor está dizendo para muitas pessoas aqui é: não desista daquilo que Deus já te prometeu. Não desista, não jogue a toalha, não desfaleça, permaneça, continue, avance, tenha fé. Creia que Deus já está movendo o sobrenatural, porque é a sua fé que vai fazer tudo mudar, que vai fazer a semente germinar, que vai fazer você colher 100 vezes mais e colher frutos bons. Não desfaleça, não perca aquilo que Deus já te entregou. Tem coisas, queridos, que já estão prontas no mundo espiritual. Amém? Sabe a oração que você tem feito, que talvez você não esteja enxergando nada? O Senhor já preparou no mundo espiritual, mas ainda não é o tempo de você receber. Por quê? Porque Deus está tratando contigo, trabalhando em você, mudando algumas coisas, mas no seu devido tempo a bênção vai vir às tuas mãos, porque o Senhor já preparou tudo. E você precisa permanecer, não desfalecer. A colheita vai chegar, desde que você não pare de semear. Amém? Porque semear não é só uma vez. Você já viu um agricultor semear uma única semente e ficar colhendo frutos o resto da vida? Isso não vai acontecer. Você precisa continuar semeando, colhendo, semeando, colhendo. Essa é a lei da semeadura. Eu semeio e eu colho. Agora, eu não posso semear uma só semente e achar que dali vão vir frutos pro resto da minha vida. Agora eu vou viver só dos frutos daquela semente. Não, eu preciso permanecer semeando. Eu preciso continuar comprometido com o Senhor, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar avançando, eu preciso continuar orando segundo a palavra de Deus. E aí, querido, você vai ver que a mão do Senhor jamais vai se apartar da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, do teu ministério, jamais, porque você vai continuar, mesmo em tempo de crise, mesmo sob forte pressão, que muitas vezes nós acabamos recebendo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! E eu quero encerrar essa breve palavra, quero concluir, já chamando o louvor, e dizer para os irmãos que a semente que fica guardada, né? Sabe aquele fazendeiro que tem lá o seu celeiro, né, onde ele guarda as sementes? Aquelas sementes que ficam guardadas no celeiro, elas têm um tempo para serem lançadas ao solo. Porque semente que fica guardada além do tempo, ela estraga, ela mofa, ela não vai ter valor nenhum, ela acaba o quê? Perecendo, ela acaba sendo destruída. E, meus irmãos, isso é um ensinamento para nós, porque a gente não pode ficar esperando o tempo devido ou esperando as melhores condições para semearmos. Porque se a gente ficar achando que tudo tem que estar bom, tudo tem que estar perfeito para que eu possa fazer aquilo que Deus está me direcionando para fazer, eu nunca vou fazer nada. Eu sempre vou ficar aguardando. Imagine se Isaac fosse esperar chover para ele lançar semente lá em Gerar. Ele nunca ia colher, queridos. Porque quando a gente semeia, quando a gente faz aquilo que Deus está falando, mesmo quando nós não estamos vendo o tempo propício ou o momento propício, aí, queridos, não depende de nós. Quando a gente faz no tempo em que Deus está dizendo, mas que humanamente não é propício, aí é que Deus opera, aí é que Deus faz milagres, aí é que Deus move as situações. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Porque ninguém vai poder dizer, não, isso aqui eu conquistei, eu consegui com a minha força.
porque eu sou o cara, eu sou grande. Não, as pessoas vão precisar saber e entender que foi por intermédio do Senhor que a colheita veio, que o fruto veio. Então, não espere o momento certo. O momento certo, queridos, é a vontade de Deus para a tua vida. O momento certo para você semear é quando Deus está te dizendo, o momento certo é agora, o momento certo é hoje. Se você quer colher, que comece a semear agora e não espere mais. Tem pessoa dizendo, no dia que tiver tudo bem na minha vida, eu vou servir na casa do Senhor. Eu ainda não estou fazendo nada porque a situação está complicada na minha vida. Quando tiver as coisas acertadas, aí eu vou trabalhar para Deus. Meus irmãos, vai trabalhar nunca. Nunca vai cumprir o seu ministério. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele espera a atitude de fé. Ele não espera comodidade, comodismo. As pessoas acharem que o tempo certo é o tempo em que nada de ruim está acontecendo. Não. O tempo é agora. Se você esperar as condições perfeitas, você nunca vai agir, você nunca vai semear, vai ficar esperando. E se você não semeia, você não colhe. Se você não faz a tua parte, Deus não vai operar. Então, saia do teu comodismo. Hoje é dia de você sair do teu comodismo. Deus está te chamando para um compromisso. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para semear na sua obra. Entenda isso. Abre aí comigo, é o último texto que eu vou ler, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: semeie a sua semente de manhã, e à tarde não repouse a sua mão, porque você não sabe qual das duas vai prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O Senhor está dizendo, é tempo de semear, de manhã, de noite, de tarde, não pare, não cesse, não se intimide, não fique achando que não vai dar certo, porque Deus está te chamando para um compromisso com Ele, e esse compromisso com Ele, de obediência à sua palavra, vai gerar frutos na sua vida, vai prosperar a sua semente. O mesmo Deus, queridos, que vê as suas lágrimas enquanto você está semeando, como o salmista falou, está preparando os seus gritos de vitória e de alegria, amém? É o mesmo Deus que está enxergando o seu choro, a sua dor, ainda que semeando, é o mesmo Deus que está preparando o tempo de alegria para você jubilar, para você gritar, para você adorar. Então é tempo de você se levantar e se tornar um verdadeiro semeador, porque a dor é temporária, mas o fruto da sua fidelidade é constante, é eterno, e Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Deus quer começar a mudar a sua atitude hoje, de te transformar em um verdadeiro semeador. O semeador que não olha para as circunstâncias, mas que apenas tem compromisso com a palavra, com a direção de Deus. Então se levante, vamos ficar de pé. Enquanto os nossos irmãos aqui vão estar louvando, nós queremos orar por você. Hoje é tempo de Deus levantar verdadeiros semeadores, tirar da acomodação aquele que estava esperando o tempo certo aos olhos humanos. O tempo certo é hoje. Deus quer uma nova atitude na tua vida, que você tenha uma nova atitude de fé, uma atitude de compromisso, de fazer a tua parte. Então você que quer ser renovado, quer ser fortalecido, quer ser transformado em um verdadeiro semeador, sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque nós queremos orar, porque nós queremos pedir a Deus que comece a mover o seu coração, que comece a trazer para você uma nova atitude de fé, uma atitude daquele que quer prosperar 100 vezes mais, daquele que quer ver um milagre acontecer na sua vida, daquele que quer calar a boca do inimigo, calar a boca de Satanás, que muitas vezes tem tentado colocar no seu coração que não vai dar certo, mas hoje é dia de você romper com esse medo e você verdadeiramente se tornar um semeador de fé. Nós vamos orar enquanto nossos irmãos adoram o Senhor. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar
plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, desertos e mares que Atravesso, me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. se Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. rompendo em fé. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Abre a tua boca para louvar. Vai me impedir de caminhar. Adore com fé, crendo que Deus já está começando a fazer com que a sua semente prospere, frutifique. Deus vai me fazer. Adore com ações de graça, sobre as águas, porque Deus está fazendo o sobrenatural acontecer. Em nome de Jesus. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Eis o teu povo, que a partir de hoje se tornam verdadeiros semeadores. Que a partir de hoje
após ouvirem a tua palavra, compreenderam que o tempo devido, que o tempo favorável para semear é o tempo da tua vontade. É quando o Senhor nos diz para fazer, e o Senhor nessa noite está nos dizendo: semeie, semeie, lance a sua semente ao solo, faça a tua parte, não cesse, porque o Senhor quer nos prosperar. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor capacite cada um dos teus filhos e servos aqui, que o Senhor tire da mente de cada um aqui, Senhor, todo pensamento de fracasso, todo pensamento de derrota, todo pensamento de incredulidade, que em nome de Jesus, todos aqui sejamos verdadeiros semeadores que continuarão a semear, mas semear com fé, com constância, com alegria, confiando que o Senhor está abençoando a nossa semente. Pai, que em nome de Jesus, cada um de nós, independentemente da área de nossas vidas, nós vamos passar a semear com alegria e com fé. Senhor, vamos passar a semear com júbilo, porque o Senhor está no controle desta semeadura. O Senhor está no controle de tudo em nossas vidas. E nós entendemos que mesmo quando nós olhamos para o terreno e achamos que ele não é propício, sob a tua palavra nós devemos semear. E assim nós vamos, Senhor, colher 100 vezes mais. Eu profetizo sobre a tua igreja nesta manhã, cada um aqui, uma colheita 100 vezes maior. Uma colheita 100 vezes maior. Eu profetizo que seremos abençoados, seremos prósperos, seremos, Pai, recompensados pela nossa semeadura de fé. E nós daremos testemunhos para a glória do teu nome. Aqueles que diziam que não iríamos conseguir, terão que ver o poder do Senhor sobre nossas vidas. E nós, Senhor, em nome de Jesus, queremos ser estes que viverão, ainda que chorando, ainda que semeando com lágrimas, com a certeza que no tempo devido o Senhor vai fazer frutificar sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor já tenha iniciado, eu te peço, Pai, que tu já tenhas iniciado na vida de cada um de nós aqui, Pai, a frutificação dessa semeadura que nós estamos lançando. Tem pessoas que estão semeando há muito tempo e ainda não viram a colheita, mas porque estavam semeando da forma errada. Mas a partir de hoje, a semeadura será da forma correta, será segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, com fé, com dedicação. Nós continuaremos a fazer, Senhor, a tua vontade. Nós continuaremos, Senhor, a fazer a tua obra. Nós continuaremos a crer, Pai, que tu és aquele que rega a nossa semente. E por isso nós já te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Pai, porque nós cremos que hoje é o dia que o Senhor está começando a fazer com que a nossa semente, ela dê frutos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco, com a tua igreja, com o teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos trouxeste aqui nessa noite para nos fazer entender a respeito do processo da semeadura. E nós aprendemos. E agora sairemos daqui com a fé necessária, fazendo a nossa parte e esperando o teu tempo para colhermos 100 vezes mais. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Você pode retornar para o seu lugar. Glória a Deus.